A própria atividade da Valor Lis é uma atividade de sustentabilidade e de promoção da economia circular. O nosso objetivo, a nossa principal missão, é garantir a valorização e o tratamento dos resíduos urbanos da nossa região através da reciclagem das embalagens e da valorização da matéria orgânica que existe nos resíduos através da produção de composto e de energia elétrica. Temos também outros projetos, nomeadamente um que está a ser financiado pela Caixa Agrícola, que vai permitir a recirculação de água, ou seja, toda a água que nós recircularmos, através desse sistema de tratamento, será água que não teremos que captar da natureza e usá-la neste processo de valorização dos resíduos. A Valor Lis foi uma empresa criada em 1996 e tem por missão fazer o tratamento e valorização dos resíduos urbanos produzidos nos municípios de Alta Extremadura. Portanto, estamos a falar de Leiria, Marinha Grande, Pombal, Orem, Batalha e Porto de Mós. Os resíduos que os 300 mil cidadãos desta área de abrangência produzem são-nos confiados e a nossa missão, aquilo que nós fazemos, é recolher, tratar e valorizar de uma forma sustentável todos esses resíduos, portanto, contribuindo assim para o melhor meio ambiente na região. A empresa teve uma missão inicial que foi fazer o encerramento das lixeiras que existiam nestes 6 municípios. E as lixeiras não eram mais do que sítios onde eram depositados os lixos que eram produzidos nas casas de todos nós. A partir daí foi sempre a evoluir. Evoluímos para as recolhas seletivas, iniciámos a recolha seletiva do vidro, do papel cartão, das embalagens, que estamos a falar do plástico e do metal. Construímos a nossa instalação de triagem, que não é mais do que a instalação que separa e prepara os materiais para serem enviados para reciclagem. Rapidamente evoluímos para a parte da valorização orgânica dos resíduos, arrancando em 2010 com uma estação Comunidade de Valorização Orgânica. E, mais recentemente, em 23, terminámos a nossa nova linha de tratamento para os biorresíduos de recolha seletiva. Isto é o quê? Não são mais do que os restos de comida que todos nós produzimos nas nossas casas e cujo objetivo é depositar de forma separativa para que a Valor Lis possa tratar e valorizar. Os desafios da atividade são principalmente a contaminação que é colocada nos contentores, nomeadamente nos ecopontos, onde já era suposto haver uma separação dos resíduos e isso ainda não acontece, nomeadamente no ecoponto amarelo ainda nos chega muita contaminação, como é o caso de fraldas, como é o caso de calçado e de matéria orgânica. No caso dos contentores orgânicos, os contentores castanhos, os dos biorresíduos, ainda nos chega, além dos biorresíduos, tudo aquilo que normalmente está à mesa com os restos de comida, como é o caso de garrafas, de copos, de toalhas e também de talheres. Ou seja, nós precisamos de fazer uma separação de tudo aquilo que nos chega, porque ainda vem muito contaminado. Se não atuarmos junto à população, se não fizermos sensibilização constante, ou seja, nós não podemos abrandar o ritmo, não podemos levantar o pé, porque quando o fazemos notamos que as quantidades que são separadas pelos cidadãos para a reciclagem diminuem. Nós promovemos também visitas de estudo às nossas instalações, já passaram por aqui milhares de pessoas que ficam surpreendidos pelo trabalho que nós aqui desenvolvemos, desde que os resíduos são recolhidos até o seu destino final adequado. É importante que toda a gente saiba o que é que acontece aos resíduos, porque os resíduos para as pessoas é um problema que acaba no momento que colocam no contentor. E só quando há um problema nos serviços de recolha é que se lembram que eu tenho um problema que estou a descartar e que estou a passar para outros, para terceiros. A Valor Lis, tal como as outras empresas no setor dos resíduos sólidos urbanos, enfrenta grandes desafios estratégicos. O Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos, portanto, o PERSU 2030, no fundo é o plano estratégico que define não só as metas, mas as linhas estratégicas de atuação para que nós consigamos, como país, e a nível nacional e também a nível regional, portanto, o todo, a região a contribuir para o todo, atingir as metas. A Valor Lis preparou o seu plano de ação com vista ao cumprimento dessas metas e em alinhamento com o PERSU 2030,
o qual já o entregou e submeteu às entidades oficiais, neste caso à Agência Portuguesa do Ambiente. Para a Valor Lixo, especificamente, eu destacaria duas grandes linhas de atuação. Uma tem a ver com o aumento da infraestruturação que é necessária, nomeadamente a nível da recolha seletiva, onde nós aí necessitamos de efetivamente fazer mais investimento, colocação de mais contentorização, tornando a contentorização mais aprazível, mais fácil de utilização. Outra linha de atuação, que também é muito importante e que tem a ver com a mudança do comportamento individual de todos nós, porque no fundo, para o sucesso do trabalho da Valor Lixo, nós necessitamos que cada um de nós, na nossa gestão do dia-a-dia, enquanto consumidores e enquanto gestores de resíduos que nós somos nas nossas casas, antes de ser um desafio coletivo, é um desafio individual, que a mudança de comportamento começa em cada um de nós. Temos outras ações que fazemos para o desempenho da nossa atividade, desde a utilização de um software de gestão de frota e de otimização de circuitos, a utilização de sensores que detectam dentro dos contentores, dentro dos ecopontos, o grau de enchimento e também um outro sistema recorrendo à tecnologia de RFID que permite registar informação quando os contentores são recolhidos, para nós sabermos o número de vezes que os contentores são recolhidos, que horas, e com isso termos dados e informação estatística para otimizarmos os nossos serviços de recolha. Ao otimizarmos os serviços de recolha, conseguimos fazer mais, ou seja, prestar um melhor serviço com os mesmos meios ou até com menos, consumindo menos combustível e emitindo menos. Desde 2001 temos um serviço que disponibilizamos à população de recolha porta a porta de resíduos de embalagem e que realmente resulta que, neste momento, cerca de 30% do papel cartão que nós recolhemos, o ano passado foram cerca de 7 mil toneladas, portanto, cerca de 30% já é através deste serviço. A Valor Lixo tem um processo automatizado na nossa central. Existe alguns equipamentos, temos aqui os balísticos, que fazem uma separação geométrica, digamos assim, ou seja, os planos dos rolantes. E depois temos os separadores ópticos e os separadores magnéticos que separam mais por tipo de material. No caso dos ópticos, por exemplo, dentro dos rolantes nós temos, por exemplo, petas, garrafas de plástico, temos as embalagens de PAD, como por exemplo são aquelas muito tipicamente usadas nos detergentes da roupa, e depois também temos os magnéticos, como é o caso do aço, ou seja, por exemplo, as embalagens das bebidas que são separadas dessa forma. Ainda assim, esse tipo de equipamento ainda não consegue fazer uma separação muito eficaz. E para a qualidade que nos é exigido quando nós retomamos um produto, nós precisamos sempre que seja feita uma seleção posterior por recursos humanos. Ou seja, neste caso, a mão de obra é completamente essencial para termos uma qualidade dos produtos que são expedidos. Além desta central que é focada na questão dos recicláveis, portanto tudo aquilo que vem via ecoponto, nós também temos uma valorização orgânica, portanto um tratamento mecânico-biológico, onde aproveitamos a parte orgânica dos resíduos urbanos. Nesse caso nós retiramos a parte orgânica através de um tratamento mecânico e biológico, pegamos nessa parte orgânica e através de uma digestão anaeróbia, depois conseguimos fazer um composto orgânico que vai dar aos nossos solos matéria orgânica para que ele fique efetivamente com melhores qualidades. O que está aqui por trás de mim é precisamente um dos produtos que nós fazemos com aquilo que os outros rejeitam. Ou seja, os resíduos que as pessoas descartam, colocam no contentor, os restos de comida, aquilo que apodrece, aquilo que dá origem ao mau cheiro que nós temos em casa quando abrimos o contentor do lixo, aquilo que deita aquela aguinha que nós notamos no fim do contentor se o saco estiver roto, esse material que todos nós queremos descartar o mais depressa possível, nós aqui conseguimos transformá-lo num produto útil, que é um corretivo orgânico, que é o composto. Ou seja, isto que está aqui atrás de mim, que parece umas pilhas de terra, na realidade não é terra, é matéria orgânica estabilizada, tratada, que vamos devolver ao solo. Ou seja, no início era o solo, com alguma matéria orgânica que as plantas aproveitaram, transformaram-se nelas próprias, nos nossos alimentos, que nós descartamos, que nós produzimos o composto e que agora regressa ao local de origem. E além do processo da produção do composto, nesse processo da decomposição orgânica é produzido um biogás. Portanto, o biogás depois é transformado em energia elétrica. O biogás é queimado em motogeradores. O resultante dessa queima é a produção de energia elétrica. Portanto, essa energia elétrica permite
que haja menos consumo de energia via fósseis. Durante todo o processo são produzidas águas residuais. Essas águas residuais têm que ser devidamente tratadas. A Valor Lis adotou um sistema de tratamento que neste caso foi osmoses inversas. A água que nos chega é completamente suja e após o tratamento sai uma água completamente transparente. Essa água é possível de ser reutilizada, digamos assim, na nossa central, ou seja, na nossa central nós podemos reutilizar a água que sai após o tratamento em osmose inversa. O equipamento é um contentor que tem umas membranas, as águas residuais entram nessas membranas e através de um processo de osmose, portanto, ou seja, é feita uma pressão dentro da membrana que faz com que as águas residuais que não estão tratadas passem através dessa membrana e ao passar através dessa membrana é feita uma filtragem. O tipo de osmose que temos é 3 fases, portanto, ou seja, passa por 3 tipos de membrana diferente. Há cerca de talvez 10, 15 anos, fizemos uma proposta à população. Dissemos-lhes, se no final do ano nós tivermos aumentado mais do que 15% as quantidades recolhidas seletivamente, a Valor Lis vai doar um montante em dinheiro ao Hospital de Leiria. Escolhemos o Hospital de Leiria porque seria um elemento agregador de toda a região, por exemplo, para não ser uma associação ou uma coletividade só de um determinado local. Isto resultou bem, fizemos mais do que uma vez, e a população respondeu, empenhou-se, porque queria cumprir aquela meta, queria ter aquele desempenho para que no fim revertesse a favor de alguém cujo mérito foi reconhecido por todos. Mais recentemente tivemos umas campanhas junto aos hotéis, restaurantes e cafés, em que dissemos que se num período de tempo, no caso em 6 meses, aumentarmos a quantidade de vidro recolhido seletivamente num determinado montante, iríamos doar o proporcional à Liga Portuguesa contra o Cancro, no caso o núcleo da região centro. Foi duplamente um sucesso. Conseguimos cumprir os objetivos e conseguimos depois doar uma verba à Liga Portuguesa e achamos que isso foi muito importante. O financiamento é uma peça-chave da nossa atividade, sem o qual nós não conseguiríamos garantir a viabilidade financeira de tudo aquilo que temos que executar, sendo em particular os Green Loans, mais do que um financiamento para a Valor Lis, no fundo são um incentivo à transformação sustentável, ou seja, trazem para cima da mesa e dão luz a este tipo de investimentos que são tão relevantes para a empresa, para a sociedade e para o país. Portanto, para nós, são um incentivo à evolução a nível da sustentabilidade. O que é que nós temos aprendido ao longo dos anos e que poderá servir para inspirar outros a atuarem da mesma forma? De facto, o principal, se calhar, poderia dizer, é uma estreita colaboração e coordenação com os municípios. E depois com os municípios, ou seja, com a população. O objetivo da Valor Lis é da Valor Lis dos cidadãos que vivem na sua área de atividade e é do país todo e é do mundo inteiro. Se não estivermos todos envolvidos neste processo, ou seja, isto não é um problema dos outros, é um problema meu, se não estivermos todos envolvidos e se nós, enquanto empresa, não atuarmos junto de cada um dos cidadãos que produz o resíduo, não conseguimos chegar lá. A segunda lição é que não podemos desistir. Insistência ou resiliência para não abrandar o ritmo e estar sempre a recordar o papel fundamental que cada um de nós tem. Outra lição é que os resíduos, na realidade, são recurso. Começámos há quase 30 anos atrás com o recurso material, com as embalagens, com o vidro, com o papel, com o cartão, com as latas, com os plásticos. Já estamos noutra fase em que a própria matéria orgânica que existe, os restos de comida que existem nos nossos resíduos, são um recurso que pode e deve ser transformado em energia elétrica ou em biometano e também em composto. E no final, devolver à terra aquilo que veio da terra, ou seja, o composto retornar ao solo de onde vieram os alimentos que nós ingerimos e dos quais nós necessitamos. O nosso trabalho é, no fundo, permitir que a vida de cada um resulte numa coisa melhor.